Que a paz de Cristo seja com todos. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia. Eu, se quiser, nem abra. Que o versículo que eu vou ler, todo crente conhece hoje. Que eu vou falar, talvez não é todo crente que conheça. Mas o versículo que eu ia ler, que nem eu vou ler mais, já abri lá em João 3,16. Mas vou dizer. Que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é aqui que não sabe desse versículo, decorado, tirando as crianças? Não precisa levantar a mão não, é uma pergunta só para refletir. Mas o crente, quem é acostumado em vida de igreja, que ainda não sabe desse versículo decorado, está mal. Está mal. O tema de hoje é a necessidade da salvação. Não sei se vai ser uma mensagem evangelística, mas todas são. Porque nos evangelizam. Evangelizar, ou ser evangelizado em primeira instância, é receber as notícias do Rei Jesus para a salvação, né? Que se refere à nossa salvação. Mas em segunda instância, a partir da primeira, ser evangelizado é aprender tudo que o Evangelho diz, que a palavra de Deus diz, que nos tira do pecado, que nos leva para a graça, para o reino da luz, que nos liberta, que nos dá fé, que nos dá esperança, que nos dá amor. E quando fala em que nos dá esperança, na bendita volta do Senhor Jesus. Que se a igreja não cresce na bendita volta do Senhor Jesus, a vida não teria nem sentido. Se não houvesse a vida eterna, que para nós é um sinônimo de salvação, estaríamos perdendo tempo em estar aqui. E tu podia ir para outro canto, para a casa de um amigo, comer uma pastelada, né? Ou tomar uma sopa, etc. Cada um fazer o que quisesse. Mas a gente costuma sempre vir aqui, principalmente no final de semana, quando dá para os irmãos chegarem até aqui. Porque nós temos uma esperança, que a vida não é só isso aqui. E que assim como Deus prometeu através dos profetas que o Messias viria, e ele já veio, ele promete através do próprio Senhor Jesus e de alguns dos seus apóstolos que ele voltará. E nós estamos esperando essa volta. Bendito seja Deus. Um tempo nós estávamos estudando aqui no seminário lá atrás, seminário que tinha aqui, chamado Sebazede. No Sebazede a gente aprendeu uma coisa. Resumo o Antigo Testamento numa frase. O Antigo, o Messias virá. Resuma o Novo Testamento em uma frase, o Messias já veio. Então nós temos motivos para pular de alegria. Bendito seja Deus. Compete a nós saborear, degustar, se alimentar, aceitar, se debruçar diante do que Deus já nos ofereceu. Então, bendito seja o Senhor. Olha, irmãos, quando a gente fala aqui da necessidade da salvação, a gente está querendo dizer que a salvação é indispensável. Ela é indispensável. Você pode dispensar uma roupa de final de ano. Tem gente que ainda tem essa moda, né? Esse costume, né? Essa tradição. Roupa de final de ano. Faz muitos anos que eu me libertei disso. Sapato no final do ano. Você pode descartar. Você pode descartar, fazer um segundo curso superior, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Você pode descartar casamento. Ninguém é obrigado a se casar. Como servo ou serva de Deus, ninguém pode viver solteiro como casado. Deu para entender, né?
Você pode descartar tudo, menos a salvação. A salvação é indispensável. Daqui a pouco você vai saber por quê. Creio que a maioria das pessoas já sabem. Olha, esse versículo de João 3,16 nos diz muitas coisas, mas eu destaquei aqui 10. Antes de entrar na introdução da nossa conversa, destaquei 10 informações extraídas desse versículo. O primeiro é que Deus amou. Você se alegra com isso? Se o nosso Deus não fosse um Deus amor, onde estaríamos? Deus amou. O segundo é que foi o mundo. E nós fazíamos parte do mundo. Então ele nos amou. Ele amou e amou a nós. Bendito seja Deus. E ele amou muito, amou um pouquinho, de tal maneira. Uma vez eu li um comentário bíblico aí que essa expressão de tal maneira fala da intensidade com a qual Deus nos amou, apesar de que o versículo mesmo vai dizer que maneira foi essa. Mas que ele amou de uma forma tão intensa que a gente diz, nunca pensei que Deus nos amasse de tal maneira. Que Deus deu. Quarta informação. Tem pessoas que pensam que Deus gosta de receber, né? Oferta, dízimo, templo bonito. Deus gosta de receber eu com a roupa bonita para vir para o culto. Tudo que é decente, Deus gosta. Eu até digo que tudo que é belo, Deus gosta. Mas Deus gosta até do que não é belo, materialmente falando. Porque moralmente e espiritualmente, o que não é belo, Deus descarta. Deus gosta do que é belo até materialmente, e se for oferecido a Ele com fé, amor e reta intenção. Mas Ele se alegra muito mais em dar. Deus se alegra muito mais em oferecer, porque Ele é infinitamente, absolutamente rico. Às vezes a gente fica, como dizemos aqui de Ceará, às vezes a gente fica grosso, né? A gente engrossa, né? A gente se estressa, porque está precisando de R$2.000 e não tem, de R$3.000 não tem. Isso para Deus não é nada, apesar de que lá no céu não tem dinheiro não. Lá não tem real, lá não tem dólar, lá não tem euro, outras moedas por aí, lá não tem. Mas Deus faz com que aquilo venha para a gente. Mas não fique só esperando que Ele faça com que venha, não. Trabalhe também, viu? Então Ele deu o quê? O seu Filho, irmãos. Essa é a tal maneira, a forma como Deus amou, dando o seu Filho. Eu só tenho um filho e uma filha. Filha não é filho, né? É filha. E alguns aqui têm só um, e uma filha também. E outros têm algumas filhas e alguns filhos. Mas a gente, pai daqui da terra, a gente não tem coragem de dar um filho da gente para morrer por ninguém, não. Se for gente boa, continua sem ter coragem de dar o filho para morrer por alguém. E é um filho humano, que tem defeito como nós. E Deus deu o seu filho perfeito, inclusive da família da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para morrer pelos habitantes do mundo que estavam mergulhados no pecado, na rebeldia contra Deus. Ele deu. Mas isso tinha um objetivo, é o para que, é a sexta informação, para que todo aquele, o plano de Deus é inclusivista, tem espaço para todos, né? Inclui todos que queiram, né? Inclusive a gente conhece uma frase aí que diz,
Coração de mãe sempre cabe mais um. O coração de Deus é superior ao coração de mãe. Eu me atrevi a alterar essa frase agora, dizendo: no coração de Deus cabe sempre mais 1000, ou mais milhão. Milhão. Eu ia dizendo milhões, eu disse milhão. No coração de Deus cabe sempre mais bilhões. Do primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer, todos cabem no coração de Deus. O grande problema é que Deus não coube no coração de alguns. Por quê? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer Apocalipse 3:20. Porque não abriram a porta do coração, do seu interior. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e lá cearei com ele, ele ceará comigo. É por isso que ele não come do coração de moço. Então Deus é inclusivista, né? Para todo aquele que, agora tem uma condição, é a oitava informação. Para todo aquele que nele crê. A condição é essa, crer. Se não crer, nada acontecerá. É impossível Deus fazer uma obra em nossa vida se a gente não crer. E o que seria crer? É ouvir uma pregação e dizer: você acredita nisso aqui? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Você crê em Jesus? Creio. Mas eu digo: o que? Que nós iremos orar por você. Você fica mais um escrito no livro da vida do Cordeiro, para que quando Jesus Cristo voltar, ele não diga para você: eu não lhe conheço, mas ele vai dizer: eu estava esperando por você, e lhe abraçar e dar as boas-vindas no reino dos céus. Bendito seja Jesus. Todo aquele que nele crê, não pereça. Esse pereça aqui, pessoal, dão 1000 significados. Mas o significado maior desse não pereça aqui, sabe o que é, irmãos? É que desde o primeiro homem até o último, todos vão pecar. E Deus tolera o pecado, né, irmãos? Deus tolera pecado que para nós é muito estranho. Uma pessoa adulta estuprar uma criança e matar. E Deus tolerar. Se eu fosse Deus, eu traspassava esse homem com a espada. Mandava uma espada assim, que ninguém sabe de onde veio. Se Deus fosse eu, ainda bem que eu não sou Deus. E Deus tolera. Mas chegará o dia da ira de Deus. Então, quem crê em todos esses passos que foi falado não vai perecer. O quê? Na ira de Deus. A ira de Deus é o dia que ele vai dar o pagamento a cada um. Todos comparecerão diante de Deus, serão julgados segundo as suas obras. Agora, quem creu em Jesus, teve tudo perdoado. Aceitou como Salvador e teve uma vida transformada. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Amém? Esse perecer é receber a morte eterna. O pior é que a morte eterna não é o aniquilamento, não. A doutrina do aniquilamento, que há tempo atrás eu cheguei a ver gente ensinar até aqui. E eu até um tempo cheguei a defender essa doutrina, a doutrina do aniquilamento, que a pessoa vai se acabar, não vai saber nunca que existiu, não quis saber de Deus, mas também não vai mais sofrer. Isso aí é uma doutrina mentirosa, viu? A doutrina do aniquilamento. Ele vai viver a vida eterna, ou eternamente feliz diante de Deus, ou eternamente infeliz, afastado de Deus. Os que estarão diante de Deus estarão na luz e na alegria. Ele estará nas trevas e na eterna tristeza. É isso aí que significa choro e ranger de dentes. Amém? Bendito seja Deus. Salvação é livrar do perecer, livrar da ira. Está lá no Salmos 2, versículo 12. Beijai o filho, para que no dia que a sua ira se inflamar, você não seja um culpado diante daquela ira. Eu resumi o versículo. Aí a gente entendia que era pegar o menino, não era? Tem gente que entende que é pegar o bichinho e dizer: meu filho, eu te amo.
Beijo que para o menino não ficar com raiva. Não. O filho ali é o filho de Deus, o juiz dos vivos e dos mortos, o juiz eterno de todos os homens. O juiz para quem não quis tê-lo como Salvador. Bendito seja Deus que todos que estão aqui querem Jesus como Salvador. Muito mais importante do que vir à frente e dizer com a boca que quer aceitar Jesus como Salvador, é abrir o coração e aceitar. Porque se vier aqui na frente dizer que quer ter Jesus como Salvador, e for só da boca para fora para agradar alguém ou até o pregador, e não foi de coração, também não vale nada, tá? Mas tem passagem na Bíblia que diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos que estão nos céus. Quando eu vier, confessarei diante dos anjos e diante do meu Pai. Muito bem, aí eu coloquei aqui 2 pensamentos. Quando eu coloco assim no papel, para não me esquecer. Se fosse só nascer, viver e morrer, e se acabou, não precisava nem da gente ir para a igreja, não precisava de ler a Bíblia, não precisava de orar, não precisava de evitar pecado, não precisava de ser justo, de ser decente, não precisava de amar as pessoas. Podia viver aí como um animal, como um monstro, como um jegue batizado, como se diz. Mas não é assim, não. Olha, uma observação aqui, olha. De milhões de espermas, nós fomos escolhidos 1. Quem estudou o mínimo sabe disso. Nós fomos escolhidos 1. Deus, quem fez a escolha foi Deus. Deus te escolheu dentre milhões, irmãos e irmãs. Quem fez a escolha foi Deus. Mas nós passamos, a partir daquele momento, dever a nossa vida a Deus, a qual não mais terá fim. Só nasce quem Deus quer. Olha, até filho vindo de um estupro. Veio milhões também, espermas. Mas só um fecundou o óvulo. Só um virou vida. O estupro Deus não permitiu, não. Mas aquele de milhões, dentre milhões, que deu origem a uma vida, foi permissão de Deus. Porque Ele é o Senhor da vida. A vida vem de Deus, Ele é a fonte da vida. Não há vida sem ter vindo deles. A vida humana, a vida animal, a vida vegetal. Eu vejo até por isso. Eu compreendo até por isso. Então, uma vez gerado, nunca mais aniquilado, mas sempre vivo. A realidade é a vida eterna ou o fogo eterno, como eu já tinha falado, né? Já tinha falado. Esse versículo a gente pegando assim, juntando as ideias, dá para tirar muita coisa, falando sobre a necessidade da salvação. Por isso é que a gente tem necessidade da salvação. Para não ter uma eternidade de infelicidade. Porque se encontrar com o Salvador, que nos dá de presente a salvação, nós vamos ter uma felicidade de felicidade. E depois de ter sido gerado, biologicamente, se a gente não se encontrar com o Salvador para receber a salvação, nós vamos continuar tendo uma eternidade, porém de infelicidade. Entendeu? Por que é necessário a salvação? É uma necessidade da salvação, porque o líder religioso quer que a pessoa seja Jesus. Não é por aí, não. É porque a pessoa necessita, toda alma necessita. Quando Deus diz na sua palavra, todas as almas são minhas, é porque é dele. Ele não abre mão dessas almas para alguém, só respeita a pessoa não querer aceitar a salvação. É desse jeito. Aí aqui eu coloquei aqui as 3 etapas da salvação, para a gente pensar nelas. O professor da manhã, o pastor Bernardo, né? Ligeiramente a gente falou nisso aqui. Eu tive vontade de dizer, deixa para de noite. Mas o povo que está aqui não estava de manhã. Tá? Olha, as 3 etapas principais, fundamentais da salvação é a justificação, a santificação e a glorificação.
Será que a gente aprendeu? Vamos dizer comigo. A primeira. A segunda. E a terceira, glorificação. Muito bem. A justificação tem que ser a primeira. Ela é pela fé. Lá em Romanos 10, 17, diz algumas coisas e lá para o final do versículo diz: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, compreende que é pecador e que Deus pode te dar salvação. Você é pecador porque fez um bocado de besteira, é pecador porque nasceu do pecado. Filho de pecador é pecador, como filho de peixe é peixe. Como filho de águia é águia. Filho de pecador é pecador. Jesus Cristo é Deus, por quê? Porque é filho de Deus. É até uma loucura alguém querer negar, fora até de lógica, querer negar que Jesus Cristo é Deus. Porque ele é filho de Deus, então é Deus. Não é? Aí então a justificação é a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, já falei. Né? O Billy Graham, que foi um grande pregador americano, né, que faleceu uns 3 anos atrás, 4, 5, faz muitos anos. Morreu tanta gente da pandemia, antes da pandemia, na pandemia, depois que eu não sei mais quem morreu. Dia desse eu tinha me esquecido que o Silvio Santos tinha morrido. Está vendo? Então o Billy Graham disse uma coisa. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Mas quem... Você pode ler também. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ler e ler a palavra de Deus. Então o Billy Graham disse o seguinte, eu até já falei isso aqui, mas vou repetir. Ele disse, leia a Bíblia para ser sábio. É indispensável a leitura da Bíblia. Creia na Bíblia para ser salvo. Pratique-a para ser santificado. Eu chamei isso aqui de 3 S's, os 3 S's de Billy Graham. Quem aprendeu? Aprendeu, Braz? Ah, sabia? Leia a Bíblia para ser sábio. Você lendo, você vai ser sábio. Você pode não praticar essa sabedoria, mas condição de ser, você já tem. Creia para ser salvo. Pratique-a para ser santificado. Bendito seja Deus. Isso na santificação. A santificação é a etapa da salvação que mais tem um período maior, né? A mais longa, tem um período maior. A justificação, na hora que você conhece a palavra de Deus e a palavra de Deus lhe toca, você se arrepende dos pecados e aceita Jesus como Salvador, naquele momento você está perdoado de todos os seus pecados, daquele momento para trás. É justificação pela fé. Justificação é o seguinte, não é ser justo, não. Sabia que justificação não é ser justo? Parece, né? Mas não é. Eu ser justo, eu ter feito tudo corretamente. Nesse contexto aqui, tem outro significado para ser justo. Mas eu ser justificado é alguém me tornar justo. Passar os seus méritos de justiça para mim. Foi isso que Jesus Cristo fez. Quando a gente creu na palavra, o que significa? Ter conhecido Jesus, entender que era pecador e que precisa de salvação. Crer na palavra é isso aí. E está disposto a uma transformação. Você foi justificado pela fé. A justiça de Jesus passou para você. E parte da natureza de Jesus passa para você. Isso tem gente que não quer concordar com isso, não, mas é verdade. Ele lhe condiciona a se tornar um filho de Deus. E está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos receberam, ele deu o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Bendito seja o Senhor. No Salmo 124, versículo 7, tem uma frase lá que eu acho tremenda. Olha, nós fomos salvos como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Bendito seja Deus, né? A gente estava no laço, irmão, estava amarrado, algemado.
Só que a palavra diz aí, o laço quebrou-se. A palavra não mente. Às vezes a tradução é que fica assim. Alguém quebrou o laço foi quebrado, ou o laço quebrou-se. Lá está dizendo que o laço quebrou-se. Mas na verdade o laço foi quebrado, porque quem quebrou o laço foi Jesus. Amém? Aqui merecia um aleluia de estrondar isso aqui. Como nós não somos muitos lá dentro, né? A santidade abrange o maior período da nossa caminhada. Vai desde a justificação pela fé até a glorificação na volta de Jesus. Essa foi a frase de lembrete que eu coloquei aqui. Eu já disse isso para vocês. Né? Outras palavras, mas aqui é a frase de lembrete. A santificação vai terminar quando? O processo, a etapa da santificação vai terminar no dia da volta de Jesus. Porque a santificação é um processo que vai lhe separando para Deus. Com a justificação, nós somos livres da culpa do pecado. Foi isso que ele falou de manhã, o professor. Com a santificação, nós somos livres de quê? Do poder do pecado. E no dia da glorificação, nós seremos livres até da tentação, irmão. Da presença do pecado, que vem através da tentação, né? Jesus virá, digamos que nós estamos nesse mundo, começam as lâmpadas aqui, tudo apagada. Ninguém ligou as lâmpadas da igreja. Na hora que Jesus Cristo se apresentar nas nuvens do céu, é como que alguém dá o toque ali nos interruptores. É luz, né? Aí as luzes todas se acendem. Então, quando Jesus aparecer nas nuvens, a glória de Deus vai se acender em cada um que foi justificado pela fé, passou pelo processo de santificação e agora vai ser glorificado. Bendito seja Deus. Nós necessitamos disso, a necessidade da salvação. Porque quem não passar por isso aqui, todo homem que foi gerado, que nasceu. Aqueles que foram gerados e que não nasceram, é um mistério aí, é mais complicado. Parece que só Deus sabe, viu? Mas aqueles que nasceram e alcançaram a idade da razão, ou passa por esse processo, ou vai viver a eternidade em eternos gemidos, lamentos, por não ter escolhido a salvação, por não ter escolhido primeiro o Salvador, para alcançar a salvação. Teve outro grande pregador, hoje é o dia de eu citar a frase dos homens, que eu não gosto muito de trazer frase dos homens. Mas tem delas que são inspiradas, essa do Billy Graham e essa do John Piper. É tremenda também, é grande a forte. Né? Ele disse o seguinte, na justificação, Deus tira-nos da lama. Você pode até aprender essa frase lá para casa. John Piper. Na justificação, Deus nos tira da lama. Na santificação, Ele tira a lama de nós. Porque alguém pode tirar alguém da lama, tirou ele da lama, ali do lamaçal. Mas ele ainda está lameado, né? Ele só deixa de ser lameado quando tomar um banho, né? Pois então, completem agora. Na justificação, Deus tira-nos da lama. E na santificação, tira a lama de nós. Bendito seja o Senhor. Eu ouvi essa frase na semana passada e achei muito interessante, eu vou levar para a igreja. Glorificação, lá em Romanos 8, 29 e 30, diz que ele conheceu alguns. E Deus não conhece tudo e todos. Mas esse conheceu aqui é tipo você, digamos que o governo aí está colocando uma lista de carentes. Aí quem vai fazer o cadastro se inscreve, está na lista, o governo conhece. Então, quem é inscrito na vida da vida é quem conheceu, é quem ele conheceu. Os outros, materialmente, ele conhece, mas de direito para a salvação, ele não conhece.
Então, a quem ele conheceu, ele predestinou. A quem ele predestinou, ele chamou. A quem ele chamou, ele justificou. E a quem ele justificou, ele glorificou. Bendito seja Deus. Eu sempre achei muito interessante essa passagem aqui de Romanos, porque já está tudo no pretérito perfeito. Já está tudo no passado. Deus já glorificou alguém que está aqui, de fato, de direito? Não. Jesus já voltou? Não. Mas por que aqui já está no pretérito perfeito? Porque é semelhante eu chegar para um de vocês que é rico e dizer, fulano, me dá aí 5 mil reais, eu estou com necessidade aí, me dá 5 mil. Ele diz, já está dado. Tem pessoas que respondem assim, já está dado. Não está dado. Já está certo que ele vai dar, né? Já está dado. Fica tranquilo que já está dado. Mas só vai estar dado mesmo de fato, de verdade, na hora que eu receber. Então já está feito, já é certeza. Ele já nos glorificou em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Aí, conclusão. O que fazer se vivemos na expectativa da salvação eterna? O que fazer? O que temos que fazer? No Salmo 2, versículo 12, que eu falei no começo, mas não li, nós temos que fazer aqui 3 coisas. Temos que fazer 3 coisas. No Salmo 2, 3 sugestões. Tem outras coisas boas que a Bíblia diz que tem que fazer. Mas aqui nessas 3 sugestões, Salmos 2, versículo 12, basta você escutar, não procure na Bíblia não. Isso aí está sendo mostrado aí. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Nós vamos vendo 1 a 1. Depois em Hebreus 3, 12. Salmo 2, 12 diz assim, beijai o filho. Significa, se agarra a Jesus, cria intimidade com Jesus, vive em comunhão com Jesus. E o beijar, que significa isso? É você chegar numa imagem de Jesus e ficar... Não é nada disso não, nem beija-flor não. Tá? Na verdade, beijai o filho para que não se ire e padeças e pereças no caminho, ou pereçais. Né? Está vendo aqui o pereça? Ele deu o seu filho porque não pereçamos, né? Então, para que não pereçais no caminho. Quando em breve se inflamar sua ira, bem-aventurados todos os que nele confiam. Nós precisamos confiar em Jesus. Eu vi um vídeo aí, por ocasião da morte do Papa, eu vi um vídeo que colocaram no YouTube, que estava um Papa aí no inferno e um filósofo. Vou citar o nome de ninguém. Tinha um Papa e um filósofo no inferno. Aí eles olhavam com um olhar de tristeza e tudo bem. E apareceu Jesus no vídeo. Aí disse, eu vim aqui só dizer 2 coisas, uma para cada um de vocês. Era mais ou menos assim. Para você, Papa, é que você confiou na instituição, na igreja, no nome da igreja, na organização da igreja, mas não confiou em mim. Por isso é que você está aqui. E para você, filósofo, que eu tenho para dizer que você confiou na razão. A razão do sentido filosófico, viu? Tudo saber por quê, para quê, dia de ver. Razão. Sentido tem, né? Você confiou na razão, mas também não confiou em mim. E aqui o final do Salmo 2, versículo 12 diz, bem-aventurados todos os que nele confiam. Vinha falando no Filho com F maiúsculo. O Filho com F maiúsculo na Bíblia é o Filho de Deus. Em tempos do Novo Testamento é o Senhor Jesus. Precisamos de confiar em Jesus. Que a sua morte na cruz foi suficiente para pagar as nossas dívidas, para nos santificar aqui e para nos levar para o céu quando Ele voltar. Bendito seja Deus. E 2 de Pedro 3,11 diz assim, havendo, pois, de perecer, olha de novo o verbo aí, perecer. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas que tem aqui por baixo, né? Que pessoas convém que sejamos em santo trato e piedade. Devemos viver em santo trato e piedade.
Quer viver em santo trato, hein? É fazer o que deve fazer e evitar o que não deve fazer, né? Eu entendo isso aí. E piedade é uma pessoa cheia de Deus. Fazer o que deve fazer e evitar o que deve fazer, porque está cheia de Deus. Então, primeiro não é fazer o que deve fazer e evitar o que deve evitar, né? Primeiro é se encher de Deus. Porque quando a gente se encher de Deus da sua palavra, o que é para fazer, nós iremos fazer. E o que é para evitar fazer, a gente irá evitar fazer. Em Hebreus 3,12 diz assim: vejam, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel que o separe do Deus vivo. Então entenda bem, compreenda bem e faça uma adesão a essa mensagem, que nós necessitamos da salvação. Amém? Bendito seja o Senhor.